Olá, paz em seu coração. Como é bom estar com você em mais o Evangelho em Espírito e Verdade pela Web Rádio Cristo Consolador, transmitindo através do YouTube. Estamos aqui ao vivo, como em toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde. Você pode participar do nosso programa através do chat do canal do YouTube. Envie sua mensagem, dê seu boa tarde, seus desejos de paz, faça a pergunta que você quiser em relação ao Evangelho e ao Espiritismo, porque as perguntas serão respondidas ao final do nosso programa. E hoje nós vamos saber o que os Espíritos pensam sobre Jesus e o Evangelho. Vamos também continuar o Sermão da Montanha, o estudo que normalmente realizamos, e vamos saber o que precisamos para ganhar o reino dos céus, conforme anunciado pelo nosso Mestre Jesus. E, claro, vamos dar continuidade aos nossos passos junto com Paulo de Tarso, na sua viagem, ele que está indo, dentro da história, lá para Jerusalém. Mas isso é para daqui a pouco. Então, não esqueça, participe do nosso programa através do chat aí do YouTube, porque estamos transmitindo ao vivo. E vamos, então, iniciar o nosso programa sabendo o que dizem os Espíritos sobre o Evangelho e sobre Jesus. E na vasta e profunda literatura espírita, destacam-se, através de diversos médiuns, principalmente Chico Xavier, Divaldo Franco e Raul Teixeira, a palavra de benfeitores espirituais acerca das lições do Evangelho e da figura de Jesus. Como as referências são inúmeras e é impossível retratá-las todas, vamos fazer, no programa de hoje, um pequeno apanhado da palavra amiga dos Espíritos, fazendo então luz sobre esses dois marcos da humanidade, Jesus e o Evangelho. Bem, o primeiro espírito que vamos trazer para o programa hoje é o benfeitor espiritual Emmanuel, que através do médium Chico Xavier desenvolveu temas do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, na obra Livro da Esperança. Então, vou passar aqui a palavra a Emmanuel para, então, entendermos essa visão que esse benfeitor tem, tanto de Jesus quanto do Evangelho. Abrindo aspas. Muitos homens doutos falaram das palavras do Cristo através do tempo, e alguns deles, de certo, com a melhor intenção, alteraram-lhes, de algum modo, o sentido para acomodá-los aos climas sociais e políticos em que vivem. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, entretanto, voltaram a interpretá-las em sua expressão pura e simples, reafirmando-nos que, hoje quanto ontem, é possível a cada um de nós ouvir Jesus, no âmago da alma, a repetir-nos com segurança: aquele que me segue não anda em trevas. Das esferas superiores, tornaram os mensageiros da providência divina, asseverando que ele vive para sempre, junto de nós, sem desesperar de nossas fraquezas. Mestre abnegado repete indefinidamente a mesma lição milhares de vezes. O orientador dá-nos serviço e aponta-nos o rumo certo na estrada ao palmilhar. Amigo, compreende-nos as faltas e incorreções, sem privar-nos de auxílio. Companheiro, caminha conosco, alentando-nos os sonhos, multiplicando-nos as alegrias das horas sem nuvens e enxugando-nos as lágrimas nos dias de provação e desalento, sem humilhar-nos a pequenez.
Fechando aspas, essas então são as palavras do benfeitor espiritual Emmanuel, falando então sobre Jesus e o Evangelho. Essas palavras de Emmanuel estão na obra Livro da Esperança, que é psicografia de Francisco Cândido Xavier. E entendemos então que com Jesus temos sempre a esperança de dias melhores e a força moral para prosseguirmos para a frente e para o alto, pois suas palavras e exemplos, a despeito das falsas interpretações e acomodações que sofreram ao longo do tempo, ressurgem na palavra dos Espíritos, mostrando que ninguém é desamparado, que tudo tem a sua razão de ser, que a cada um é dado segundo as suas obras. Mas a esperança deve ter como mãe a virtude da fé, e não pode ser confundida com teimosia, que deriva do orgulho. E com a fé raciocinada que o Espiritismo nos apresenta, é que alicerçamos a esperança em dias melhores, sabedores que Jesus está conosco, nos amparando, para que possamos dar continuidade à nossa marcha paulatina ao encontro conosco mesmos, com os outros e com Deus, nosso Pai. Muito bem, vamos agora conhecer o pensamento de outro espírito e através de outro médium. E agora nós vamos passar a palavra à benfeitora espiritual Amélia Rodrigues, e que através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco nos brindou com a belíssima obra Primícias do Reino. Aliás, após Primícias do Reino, há uma série de outros livros escritos por Amélia Rodrigues, todos eles voltados para estudar Jesus e o Evangelho. Mas vamos então destacar as palavras de Amélia Rodrigues na obra Primícias do Reino. Abrindo aspas. O Evangelho, a nova ou boa nova, é a mais expressiva história de uma vida, através de outras vidas, iluminando a vida de todos os homens. É a história de um homem que se levanta na história e faz-se maior do que a história, dividindo-a com o seu nascimento, de modo a constituir-se o marco rutilante dos fastos do pensamento universal. Esta, a mais significativa história jamais narrada, encontra-se, todavia, sintetizada em O Novo Testamento, modesta obra de pouco mais de 350 páginas, grafada por duas testemunhas pessoais de todos os acontecimentos, Mateus e João, e confirmada pelos depoimentos de outras que conviveram com ele, tais como Pedro, que pede a Marcos escrevê-la para os romanos recém-convertidos, e Lucas, que a recolhe de Paulo, o chamado da estrada de Damasco, de Maria, sua mãe, de Joana de Cusa, de Maria de Magdala e de outros, escrevendo para a grande massa dos gentios conversos. Outros depoimentos de conhecedores e participantes diretos reaparecem nas epístolas para culminarem na visão do Apocalipse. A mais comovente história que já se escreveu, o maior amor que o mundo conheceu, o exemplo mais fecundo que jamais existiu. A vida de Jesus é o permanente apelo à mansidão, à dignidade, ao amor, à verdade. Amá-lo é começar a vivê-lo. Conhecê-lo é plasmá-lo na mente e no coração. A vida que comporta a história de nossa vida. Eis a vida de Jesus. A perene alegria, a boa mensagem de júbilo. Eis o Evangelho. Fechando aspas, essas então são as palavras da benfeitora espiritual Amélia Rodrigues, através do médium Divaldo Pereira Franco, no livro Primícias do Reino. E através dessas palavras, nós então compreendemos que Jesus veio para mudar o mundo. Ele veio para fazer luz nos corações. Ele veio
para dar entendimento às mentes. Ele veio para deixar para todo o sempre a mensagem do Evangelho grafada nas consciências. Nunca mais fomos os mesmos. Transformou a história humana e tanto ensinou, tanto realizou, tanto mexeu com nossas estruturas mais íntimas, que, como afirma o discípulo João, nem todos os livros que se pudessem escrever conseguiriam dar à humanidade a dimensão de sua passagem sobre a Terra. Ele é a encarnação da vontade do Pai, o mensageiro celestial que se fez homem para estar conosco, vivendo o que vivemos, mostrando que podemos ser luz no mundo, que temos potencial para nos desembaraçarmos das questões materiais e nos espiritualizarmos ainda nesta encarnação. Mas continuando o pensamento dos espíritos sobre Jesus e o Evangelho, nós vamos agora passar a palavra ao espírito Francisco de Paula Victor. Esse benfeitor espiritual escreveu, através do médium José Raul Teixeira, uma obra magnífica que tem por título Quem é o Cristo? Vamos então conhecer o pensamento de Francisco de Paula Victor. Abrindo aspas. O homem do mundo está sempre correndo em busca do que vai comer ou beber. E, se já o conseguiu, corre agora por conta da viagem, dos negócios, da atividade social. Desgasta-se, esfalfa-se, desgosta-se e culpa a vida por ser como é e por estar como está. A mensagem do Cristo chega para nós de diversos modos, cabendo-nos achar um jeito de determos um pouco a nossa excitação em torno de muitos nadas, buscando acrescentar conhecimentos no intelecto e harmonias e paz nos sentimentos. No lar de Betânia, observando a boa, mas inquieta amiga, e percebendo toda a ansiedade que se lhe irrompia do íntimo, Jesus falou-lhe com suavidade, mas com a firmeza que a verdade exige. Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, contudo, pouco se faz necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria escolheu, pois, a melhor parte, e essa não lhe será tirada. A pobre Marta se dá conta, titubeia, algo estonteada pela constatação de que sequer estava aproveitando a visita de tão importante e bom amigo, e se acerca para ouvir também. Jesus Cristo é esse amigo que nos visita o lar interno, trazendo-nos blandiciosas lições de vida feliz e plena, esperando tão só que lhe ofereçamos um pouco de atenção, a fim de que esses filetes de ouro de sabedoria e sentimento, de que se faz portador, penetrem o nosso ser como a parte melhor que nos impulsiona para a luz do Altíssimo. E assim, devemos, portanto, fechando aspas, nessas palavras do Espírito Francisco de Paula Victor, na obra Quem é o Cristo, psicografada por José Raul Teixeira, devemos então entender que precisamos abrir espaço para Jesus em nossa vida, não nos deixando levar apenas pelo que temos de fazer no dia a dia, nessa luta cotidiana do ganha-pão. Devemos confiar em Deus e priorizar nossa moralização e espiritualização, pois quando a morte chegar, não nos encontrará desprovidos do que é essencial para a vida futura, o amor e o bem praticados. Isso é o que Jesus veio nos ensinar. Não há maior glória perante a lei divina do que saber servir sem esperar recompensa. E o maior exemplo foi dado por Jesus, que a todos serviu sem nenhum tipo de distinção, sem nenhum preconceito, chegando mesmo a lavar os pés dos discípulos, como demonstração de humildade, a dizer-nos
que esse é o caminho para a perfeição espiritual. Portanto, o que devemos fazer. Bem, assim nós conhecemos o pensamento dos Espíritos sobre Jesus e o Evangelho. Mas há muito mais na literatura espírita. E convidamos a você que está nos acompanhando para estar conosco também na próxima edição, ou seja, semana que vem, para continuarmos, para conhecermos mais do pensamento dos Espíritos sobre Jesus e o Evangelho. Porque agora está na hora de passarmos para o estudo do Sermão da Montanha. E você que está aí nos assistindo, não esqueça de participar, estamos aqui ao vivo. Aproveite aí o chat do YouTube para enviar a sua mensagem. E se você está nos assistindo através do canal do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador, você saiba que pode nos acompanhar a qualquer tempo. Os vídeos do nosso programa, eles ficam disponíveis na playlist do canal do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. Então, se você não pode nos acompanhar ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde, você pode acessar o nosso programa a qualquer dia, em qualquer hora, através do YouTube. Muito bem, vamos então agora continuar o estudo que estamos realizando sobre o Sermão da Montanha, à luz do Espiritismo. E hoje nós vamos trazer do capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, os itens 21 a 23, os versículos 21 a 23, que são o seguinte, abrindo aspas. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Não expelimos demônios em teu nome? E não fizemos em teu nome muitas maravilhas? Eu, então, lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Fechando aspas, então, esta é a passagem do Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23, que compõe o Sermão da Montanha. E a pergunta é, o que Jesus quis dizer com isso? Como que ele não irá nos reconhecer? Vamos, então, com o Espiritismo, entender as colocações do nosso Mestre Jesus. Ele iniciou dizendo que nem todo, ou seja, não serão todas as pessoas, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muito bem. Clamar por Jesus, clamar por Deus, é muito fácil. E praticamente todos nós o fazemos. Ainda mais nós que somos religiosos e somos cristãos. Mas Jesus é enfático, ele é muito claro. Nem todo mundo que clamar por mim, na hora suprema da morte, do retorno ao mundo espiritual, nem todos que clamarem por mim poderão ser salvos. Por quê? E ele explica, complementando essa sua fala, dizendo, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ou seja, só poderá entrar no reino dos céus, ou seja, só poderá adentrar as esferas espirituais superiores e ter um encontro com a felicidade, aquelas pessoas que aqui na Terra, na encarnação, cumpriram a vontade de Deus, a vontade do Pai.
Que vontade é essa? A que nos amemos como irmãos, a que perdoemos as ofensas, a que possamos nos manter humildes e exercendo a caridade para com todos. Assim estaremos aqui na Terra, cumprindo a vontade do Pai, Deus. Então, somente essas pessoas poderão entrar no reino dos céus. Somente essas pessoas, não as outras. E Jesus vai então além, porque ele diz aqui: muitos, naquele dia, que é o dia do retorno ao mundo espiritual, a nossa volta à pátria espiritual. Então, muitos, naquele dia, hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Não expelimos demônios em teu nome? E não fizemos em teu nome muitas maravilhas? De fato, nós que somos religiosos, porque somos espíritas, estamos inseridos nesta colocação que Jesus faz. Então, vamos perceber a morte, vamos ter, então, essa percepção de que não há nada mais a fazer e que estamos retornando ao mundo espiritual. E aí, então, nessa hora, nós vamos lembrar das nossas obras religiosas, das nossas obras de fé. Nós, espíritas, católicos, evangélicos, e assim por diante. E então, vamos querer enumerar aquilo que fizemos, para clamar a Jesus que possa, então, nos atender. E possamos, então, encontrar paz e felicidade nesse retorno ao mundo espiritual. Mas cabe aqui uma pergunta da máxima importância. Será que essas nossas obras, de fato, partiram do nosso coração? Foram realizadas com todo o amor? Com o desprendimento de nós mesmos e das coisas e questões materiais? Fomos verdadeiros ou fomos hipócritas? Lembrando que na época do nosso Mestre Jesus, quando ele aqui esteve conosco, ele teve pela frente os fariseus, que eram chamados de doutores da lei, os sacerdotes do templo, que comandavam a vida judaica, comandavam a vida de Israel. E Jesus, por mais de uma ocasião, chamou os fariseus de hipócritas, de lobos vestidos com peles de ovelha, de túmulos caiados de branco, pintados de branco por fora, mas cheios de podridão por dentro. Chamou os fariseus de raça de víboras, porque eles ostentavam uma figuração diante do povo, mas eram totalmente o contrário quando estavam em seus lares ou dentro dos templos. Ou seja, eles não faziam o que proclamavam, o que diziam, o que ensinavam. Eram hipócritas. Então não adianta, no momento da morte, esse retorno ao mundo espiritual, dizer assim: mas Senhor, Senhor, eu fui espírita, frequentei o centro espírita tal, atuei nos serviços tais e quais. Ah, Senhor, eu tinha um programa na Web Rádio Cristo Consolador, falando do Evangelho. Olha só a minha ficha de serviço. Eu não mereço encontrar a paz, a felicidade e adentrar aos mundos espirituais superiores? E aí, então, Jesus vai nos responder, conforme anotado por Mateus. Eu, então, lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Por quê? Porque, na verdade, fomos hipócritas. Essa nossa ficha de serviço não fez com que nos moralizássemos, com que nos espiritualizássemos, porque as lições do Evangelho eram da boca para fora. Serviam para os outros, mas nós não nos modificamos, nós não nos transformamos com as lições do Evangelho. Portanto, podemos ser comparados aos antigos fariseus do povo judeu. Hipocrisia. Quantos de nós, de fato, não somos hipócritas? Nós somos cordeiros de paz e amor dentro do centro espírita. Mas fora dali, na rua, nas atividades sociais, em família, nas atividades profissionais, quantas vezes nós somos déspotas, preconceituosos e assim por diante. E a questão do apego às coisas materiais? Os espíritos nos lembram que o desapego aos bens materiais é um dos princípios que é levado em conta para podermos adentrar ao reino dos céus, para podermos alcançar um estágio superior do mundo espiritual. Mas muitos de nós estamos às voltas com o egoísmo, o orgulho, as paixões e vícios morais diversos. E que, portanto, quando nos levam à desencarnação, porque essa é a nossa bagagem, é com ela que nós vamos retornar ao mundo espiritual, aí então nós vamos ver que não temos o merecimento, porque a cada um é dado segundo as suas obras. Por isso Jesus diz aqui, na anotação de Mateus, que ele não nos reconhecerá, no sentido de que não temos nenhum mérito para essa nossa pretensão. Não temos, de verdade, como alcançar o reino dos céus. E, portanto, vamos desencarnar e vamos nos situar nesta humanidade terrena, mediana, sem condições de sair dela. Um bom exemplo disso é o espírito André Luiz, conforme lemos no livro Nosso Lar, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele era católico, mas era um católico de fachada, como ele mesmo confessa na obra. Desencarnou e sofreu. Sofreu durante 8 anos consecutivos no mundo espiritual, até que finalmente ele clamou por Deus para aliviar o seu sofrimento, e aí pôde ser atendido. E ele foi levado e passou a conhecer a colônia espiritual Nosso Lar. E foi ali que ele se deu conta de que ter sido um católico de fachada e tendo mantido seu egoísmo, seu orgulho, seus preconceitos, suas discriminações, seus vícios morais, não lhe davam o direito de encontrar a felicidade no mundo espiritual depois da morte. Muito pelo contrário, ele tinha um caminho muito longo de autoconhecimento e autoeducação para realizar, transformando, modificando os seus próprios valores perante a vida. Fica então aqui a advertência de Jesus sobre o que precisamos para conquistar o reino dos céus. O que necessitamos para, após a morte, a desencarnação, como nós espíritas falamos, retornando ao mundo espiritual, possamos ter a condição, ter o mérito de acessar mundos espirituais superiores e, assim, tendo paz e felicidade após a morte, onde vamos, claro, dar continuidade à nossa evolução, porque no mundo espiritual ninguém fica parado. Tudo é aprendizado, tudo é progresso, evolução. Então, preparemos-nos com Jesus em nosso coração e com muito amor nas tarefas que
que realizamos. Muito bem, estamos chegando ao final do estudo do Sermão da Montanha, mas não se preocupe, temos muito que estudar do Evangelho. Quando encerrarmos o Sermão da Montanha, teremos já novos estudos para realizarmos aqui em nosso programa. E continuamos aqui ao vivo, não esqueça, estamos transmitindo através do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. Você pode enviar aí a sua mensagem, aproveite o chat e nós vamos colocar aqui no ar. Agora, está na hora de voltarmos a caminhar com Paulo de Tarso, o maior apóstolo do Evangelho. Nós estamos acompanhando Paulo na sua terceira e derradeira viagem de divulgação do Evangelho e criando comunidades cristãs nas diversas cidades, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Paulo de Tarso está atendendo a uma carta convite de Tiago, esse discípulo de Jesus, que se encontra na cidade de Jerusalém, para que ele, Paulo, vá para Jerusalém, defender o Evangelho, defender Jesus, diante do Sinédrio, que é a assembleia dos grandes sacerdotes do povo judeu, e que estavam atacando veementemente a Jesus e seus seguidores, inclusive atacando a Casa do Caminho. Paulo de Tarso está fazendo a viagem para Jerusalém e aportou em Cesareia. Portanto, ele já está próximo. E a partir daqui, então, que vamos continuar a leitura do texto do nosso Rui Kremer na obra Paulo, um homem em Cristo. Eis aqui ela na sua tela. Paulo, um homem em Cristo, que é da Federação Espírita Brasileira. E nós estamos fazendo a leitura e, ao mesmo tempo, comentários e apontamentos em torno deste texto de Rui Kremer. Aliás, belíssimo texto. Muito bem, então. Paulo está em Cesareia. Ainda estavam todos com a mensagem de Ágabo na lembrança. Aqui, Ágabo é um cristão médium e que se encontrou, então, com Paulo de Tarso e seus companheiros em Cesareia, e ali, mediunizado, ele passou uma mensagem a Paulo, mostrando que este iria sofrer muito em Jerusalém. Quando foi levado à presença de Paulo, um emissário de Tiago, de nome Mnason, o apóstolo Galileu soubera da chegada do tarsense e se apresentava em adverti-lo dos perigos que enfrentaria em Jerusalém. Paulo deveria ficar na casa de Mnason, onde seria procurado por Tiago, ocasião em que seria decidido o que melhor conviesse aos interesses da causa de Jesus. Aproximava-se Pentecostes, a tradicional festa de Israel, que congregava grande número de peregrinos que vinham agradecer nos adros do templo a revelação da lei a Moisés. A caravana, sob os mais sombrios presságios, fez a última etapa da viagem. Muitos irmãos de Cesareia haviam se incorporado ao grupo que, passando por Antípatris, através da planície de Saron e da meseta pedregosa da Judéia, chegou à Cidade Santa. Portanto, eles chegaram em Jerusalém, lembrando que Paulo de Tarso está acompanhado de Lucas e Silas e diversos outros companheiros que foram se congregando a essa caravana até Jerusalém. Os Atos dos Apóstolos são bastante pródigos na narrativa dos graves acontecimentos vivenciados por Paulo em Jerusalém e Cesareia, até seu embarque para Roma, como prisioneiro. Lucas aborda o assunto desde o versículo 17 do capítulo 21 até o final do capítulo 26,
por mais de 5 capítulos, portanto. O texto de Emmanuel, que consta do capítulo 8, da segunda parte do romance Paulo e Estevão, acompanha de perto o dos Atos, com algumas discordâncias não substantivas. Acompanharemos, como vimos fazendo, o esquema de Emmanuel, procurando enriquecê-lo com informações subjacentes. Conforme estabelecido, Paulo hospedou-se na casa de Menason. Sob o manto da noite, também como previsto, recebeu a visita de Tiago, que estava envelhecido, com ar doentio, refletindo grande cansaço interior. Paulo não pôde reprimir um sentimento de compaixão e simpatia pelo filho de Alfeu, no qual pressentiu terem ocorrido grandes modificações, desenhadas pelos reveses que sofrera. Tiago solicita entreter com Paulo uma conversa reservada. Encaminhando-se para aposento discreto, o apóstolo Galileu desfilou suas preocupações e suas sérias apreensões. Resumindo, os rabinos Enoque e Eliaquim, no rastro do nacionalismo exaltado dos zelotes, estavam promovendo junto ao Sinédrio, há mais de um ano, campanha no sentido de dar continuidade às perseguições iniciadas anteriormente por Saulo, agora o nosso Paulo de Tarso. Deixando-se levar pelos argumentos exaltados dos dois rabinos, os sinedritas, reconhecendo que a ação missionária de Paulo levava inquietude às sinagogas da diáspora, enfraquecendo-lhes os quadros, começaram por decretar a prisão do apóstolo, ao mesmo tempo que restauravam antigos processos que tinham ficado interrompidos. A situação era tão dolorosa que, quando os réus já não mais viviam, a sanha dos fanáticos voltava-se contra seus descendentes, que eram torturados e humilhados. Tiago, ante a estupefação de Paulo, falou de seus esforços no sentido de minorar a situação e de reverter cruéis decisões nos processos mais iníquos. Usara toda a influência de que ainda dispunha e de amizades valiosas para, no caso de Paulo, lograr a mudança do veredito de sua prisão. Depois de vários entendimentos com o Sinédrio, teve a alegria de ver coroados de êxito seus esforços. Ao ex-doutor da lei era concedida a liberdade para agir dentro de suas convicções cristãs, embora devesse dar uma satisfação pública aos preconceitos de raça, como fala Emmanuel, lá na obra Paulo de Estevão, atendendo aos quesitos que o Sinédrio lhe apresentaria por intermédio de Tiago. Este fez ver a Paulo que as exigências eram muito duras de início, mas que tinham sido abrandadas, restringindo-se a obrigações de menor importância. Pela mente de Paulo, desfilaram os amargos sofrimentos infligidos por ele aos pobres adeptos do caminho, e pressentiu ser chegada a hora de um testemunho no próprio teatro dos acontecimentos, ou seja, a cidade de Jerusalém. Com a voz embargada pela gravidade daquele momento, Paulo arguiu Tiago sobre as exigências que lhe seriam impostas, respondendo este que os emissários do Sinédrio, reunidos na igreja, haviam decidido que Paulo deveria assumir as despesas de 4 judeus paupérrimos que iam fazer os votos de nazireus, devendo associar-se a eles nos votos e nas observâncias legais a serem cumpridas no templo ao longo de 7 dias consecutivos. Esta aparição pública de Paulo no templo, atendendo a compromissos litúrgicos, mostraria ao povo
que ele continuava sendo um judeu fiel e leal filho da promessa. O apóstolo das gentes, contrariado, com um gesto de desagrado muito seu, replicou: pensei que o sinédrio fosse exigir minha morte. Nessa observação, vazava toda a sua repugnância às exigências que lhe eram impostas. Tiago bem compreendeu que, para Paulo, teria sido mais fácil aceitar o suplício do que humilhar-se diante da vaidade farisaica. Era, pois, uma dura instância para Paulo, mesmo se considerada como simples ato exterior. Passar 7 dias no templo, praticando atos cultuais, em companhia de pessoas que lhe eram estranhas, não representava, a seus olhos, qualquer nobreza. Antes lhe parecia mais uma ironia profunda ou um achincalhe, procurando tratar homens conscientes como crianças irresponsáveis. E isso sem falar nos gastos que lhe seriam exigidos e que não tinha como honrar. Para as cerimônias do nazirato das 5 pessoas, os 4 pobres e ele próprio, seriam exigidos, como oferendas, 15 ovelhas, outros tantos cestos de pães, tortas e pastéis de azeite, e ainda outros mais cântaros de vinho, aos quais se deveria aduzir as despesas de manutenção nos 7 dias. Mesmo que estas exigências satisfizessem os judeus e permitissem sua reconciliação com a igreja, o que dizer dos cristãos egressos do paganismo? Não se interpretaria esta atitude como a negação de palavras tantas vezes ditas com firmeza? Não sofreria com esta comédia a obra de toda a sua vida? Paulo, que fizeste tu? Deveria dizer-lhe sua consciência. Foi um árduo e áspero embate íntimo do apóstolo consigo mesmo. Nós, que estamos conhecendo a grandeza, a nobreza e a dignidade dessa alma e seu apego à verdade, talvez possamos imaginar os conflitos interiores que se terão travado em sua intimidade. Ante os apelos de Tiago, e após o entendimento de que a comunidade assumiria as altas despesas a serem feitas, e mesmo conforme a outras razões que nos sejam desconhecidas neste diálogo entre Tiago e Paulo, o apóstolo decidiu-se, colocando o amor acima dos respeitos e sentimentos pessoais. Animava-o a paixão de fazer-se tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns, e de aproximar a igreja-mãe da igreja dos gentios, como ele havia escrito na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Então, como vemos, Paulo de Tarso, pensando na comunidade cristã como um todo, acabou aceitando a imposição do sinédrio judaico. Passar uma semana no templo de Jerusalém, realizando cultos específicos e amparando 4 pessoas que iriam fazer seus votos devocionais. Tudo isso ia absolutamente contra todas as convicções de Paulo de Tarso. Mas, se era para o bem da comunidade cristã, se é para que as perseguições amainassem, se era para que ele pudesse defender o cristianismo, Jesus e o evangelho, diante do sinédrio, pensou ele, então, que valeria a pena realizar
esse sacrifício que ia contra as suas mais íntimas convicções à luz do Evangelho. Bem, será que Paulo de Tarso conseguiu? Será que ele se saiu bem nessa tarefa imposta pelo Sinédrio? Será que ele se revoltou? O que vai acontecer agora? Bem, nós vamos saber semana que vem, na próxima edição do nosso programa, quando vamos dar, então, continuidade a este episódio da vida de Paulo de Tarso. Seu encontro lá em Jerusalém com os fariseus, doutores da lei. Então, isto é para o próximo capítulo. Fique atento e nos acompanhe quinta-feira, 5 da tarde, ao vivo, através do canal da Web Rádio Cristo Consolador no YouTube. Se você não pode nos acompanhar ao vivo, assista depois o vídeo, que ele fica, então, disponível no próprio canal da Web Rádio Cristo Consolador. Bem, estamos agora na parte final do nosso programa, e nesta parte nós dedicamos a você. Você que nos acompanha, você que faz contato conosco, e você que envia seus comentários e faz as suas perguntas em torno também do Evangelho e do Espiritismo. E hoje nós vamos responder a um amigo, o José Monteiro, que é aqui da cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos transmitindo o programa aqui da cidade do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo via internet. E o nosso amigo, então, nos fez uma pergunta para que trouxéssemos aqui para o programa. E então o José Monteiro fez a seguinte indagação: como podemos entender ser Jesus Cristo o co-criador da Terra e seu governador espiritual? Bem, para responder ao nosso José Monteiro e trazer os esclarecimentos necessários à luz da doutrina espírita, eu vou pedir licença para trazer a palavra de um grande estudioso do Espiritismo e do Evangelho, que é José Herculano Pires. Herculano Pires, durante alguns anos, teve um programa sobre o Espiritismo e o Evangelho na Rádio Mulher de São Paulo, isso lá na década de 1970. Seus comentários sobre o Evangelho foram, então, recentemente publicados neste livro que eu vou mostrar agora para vocês aqui na tela. Olha aqui, O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, publicação da editora Paideia. E o Herculano Pires aborda esta questão de Jesus como co-criador divino. Para abordar isso, primeiramente, ele nos traz o Evangelho de João, no seu capítulo 13, não, no seu capítulo 1, desculpe, no seu capítulo 1, versículos 1 a 5, quando João diz o seguinte, abrindo aspas: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele, e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e, contra ela, as trevas não prevaleceram. Fechando aspas, estas são as palavras de João em seu Evangelho. O Herculano Pires faz um comentário, e eu vou trazer aqui apenas o início desse comentário do nosso grande filósofo, educador, professor e palestrante. O Verbo, como nós sabemos, é o Logos. É uma expressão que nos vem dos gregos. O Logos é a razão divina. A razão divina que estava com Deus. Esta razão manifestou-se na Terra. Com isto, João procura nos fazer compreender que o Verbo que estava com Deus era Jesus, era
o Cristo, porque era ele o que viria interpretar a razão divina de Deus perante os homens da terra. Ele trazia, portanto, a mensagem superior, a mensagem divina para os corações e as consciências humanas. Então, essas são as palavras interpretativas do nosso José Herculano Pires sobre esse início do Evangelho segundo João. Jesus é apresentado como o Verbo divino. E os espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, na sua questão 625, eles nos lembram que Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus concedeu a nós, seres humanos, conhecermos. E os Espíritos proclamam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Redentor, que Jesus é o Messias, que Jesus é o enviado de Deus, anunciado pelos antigos profetas de Israel. E como Espírito perfeito, Jesus é o co-criador do planeta Terra, porque nada foi feito sem ele, e nada se faz sem ele, porque, além de ser o co-criador, ele é o governador espiritual da humanidade terrena, do nosso planeta. Ele faz parte da comunidade dos espíritos crísticos, que comandam não apenas a nossa galáxia, mas a nossa Via Láctea. Portanto, esse é o entendimento do Espiritismo. Jesus como Espírito perfeito. Jesus como aquele que comandou a criação do planeta Terra e está como nosso governador até os dias de hoje. Jesus não é Deus. Jesus não substitui Deus. E deixa isso muito claro em vários dos seus ensinos. Mas Jesus se identifica plenamente, sublimemente com Deus, porque Jesus é um espírito perfeito. Jesus é aquele que já chegou ao grande ápice da evolução espiritual. Então, sob as ordens de Deus, utilizando os meios criadores de Deus, ele comandou a criação do planeta Terra desde os seus primórdios. E continua nesse comando, porque Deus o posicionou como governador do nosso planeta. É ele que rege os nossos destinos. E nós não temos, essa que é bem a verdade, nós não temos a mínima ideia, ou temos uma ideia muito pálida do que significa essa superioridade espiritual do nosso Mestre Jesus. É assim, então, que o Espiritismo compreende Jesus como co-criador do planeta e seu governador espiritual. Bem, chegamos ao final de mais uma edição do programa O Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, através da web rádio Cristo Consolador, transmitindo o seu canal no YouTube. Lembrando que você pode acessar os vídeos do nosso programa nesse mesmo canal e pode acessar a qualquer hora, em qualquer dia. Desejamos que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que você tenha uma semana de paz e boas realizações e que possamos estar de volta juntos na próxima semana. Um grande abraço a você e até o nosso próximo encontro.